Bom dia a todos. Eu conheço grande maioria aqui. Para quem não me conhece, sou Helenício, estou no DPE há quase 5 anos lá e tenho acompanhado a implantação do SIG-RH juntamente com a equipe da DSI, né? E o Leandro é o nosso suporte técnico direto para que, né, a gente possa estar implantando o sistema assim, de uma forma mais ágil, né? E a gente montou uma equipe muito legal, está sendo muito bom lá. A nossa agenda, né, como a Rosana já falou, é a apresentação do sistema, né, é a apresentação conceitual do dimensionamento, fundamento legal, diretriz para implementação do módulo, cadastro de dados. Aí depois a gente vai ter a parte de resultados, né, que são os relatórios das contribuições desse módulo e as dúvidas. Eu vou estar passando de maneira bem rápida, né, como está sendo a implantação do SIG-RH. Hoje nós temos vários módulos já implantados, né, a capacitação, consultas funcionais, férias, auxílio, solicitações financeiras, frequência. E desses, pode passar a tela, por favor, desses os que estão sendo implantados agora, neste momento, o dimensionamento, né? E outro que já está também próximo a ser disponibilizado será o atendimento ao servidor. Temos mais 2 módulos que estão em fase de teste, que são o banco de vagas e o concurso, que é a equipe da Kátia, que já está analisando junto com o Leandro, né? E assim, só para o pessoal entender um pouquinho, a gente fica uns 2, 3 meses em testes, verificando com a nossa realidade aqui, para poder fazer com que o módulo ele, né, venha atender o que a gente realmente precisa aqui. Então, a gente fica uns 2, 3 meses fazendo testes para depois passar para o pessoal, para depois realmente colocar em produção. Então, é um trabalho bem extenso e bem minucioso. Agora eu vou passar para a Márcia, né, que vai conduzir a questão do dimensionamento, o módulo, e aí é a parte que a gente vai precisar da ajuda de vocês, ela vai estar explicando e a gente vai começar já a preencher, né, para o pessoal entender como que ele realmente funciona. Bom dia a todos, aqui os servidores de Itajubá, bom dia os servidores de Itabira. E eu vou falar um pouquinho agora sobre o dimensionamento, dando continuidade ao nosso treinamento, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre o conceito, né? Que o dimensionamento, ele é a quantificação, a identificação da força de trabalho e a análise também do quadro de pessoal, dos servidores, né? Das instituições, e ele serve para que a gente possa desenvolver as atividades desses órgãos e também atingir os objetivos organizacionais. O público-alvo do dimensionamento são servidores técnico-administrativos, tá? A questão dos docentes ficará para um dimensionamento de uma próxima etapa, porque é feito de uma outra forma pela comissão, né, de docentes, tá? Então, o dimensionamento nosso aqui será para o público técnico-administrativo. A fundamentação legal dele, ele está previsto no plano de carreira, né, dos servidores técnico-administrativos em educação, tá? E ele também está previsto no PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Então, no Decreto 5.825, de 2006, e na Lei 11.091, de 2005, prevêem o dimensionamento, tá? E também a responsabilidade das chefias com relação à gestão de seus recursos humanos. Agora a gente vai apresentar alguns objetivos. O dimensionamento, então, um dos objetivos dele é a análise das atribuições das unidades. A partir dessa análise das atribuições, nós podemos identificar o perfil dos servidores, a quantidade de cargos necessários para o desenvolvimento das atividades desses órgãos, a identificação da força de trabalho, então quem são os servidores do setor, né, qual o perfil desses servidores, a quantidade de servidores. É uma ferramenta de diagnóstico, né, que permite você identificar permite identificar o que tipo de cargo que você precisa para o setor e para você ter uma análise geral dessa força de trabalho dos setores também. É um instrumento de apoio à tomada de decisão,
tanto na questão dos chefes, quanto na questão da diretoria de pessoal, né? Porque na diretoria de pessoal nós temos um perfil de ver toda a Unifei, né? De ver todos os setores através do dimensionamento. E é um suporte também para a justificativa da necessidade de vagas. No caso dos chefes, né? Após a análise dessa força de trabalho, das atribuições que tem no setor, eles podem usar o dimensionamento, os relatórios, né, que são o resultado do dimensionamento, para poder justificar a sua necessidade de vagas. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as diretrizes para implementar esse módulo, tá? A diretoria de pessoal, então é uma corresponsabilidade, tá, gente? Uma corresponsabilidade entre os chefes e a diretoria de pessoal. A diretoria de pessoal entra com a parte de orientação e também continua fazendo a lotação dos servidores. Então, a lotação continua sob a responsabilidade dela. E a orientação do módulo, a orientação das atribuições, do preenchimento dos dados, né? E no caso das unidades organizacionais, qual que é a responsabilidade? É a alimentação correta do sistema, a atualização dos dados, tá? Manter sempre atualizada. Se surgir uma atribuição nova no setor, então vamos cadastrar ela no dimensionamento, né? Um novo servidor que entrou no setor, então tem que ser feita essa localização dele no sistema. Então a localização também é responsabilidade das unidades organizacionais. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o teste piloto que foi realizado na DPE. Então, antes de trazer aqui para vocês, né, essa apresentação, esse treinamento, nós já fizemos um teste piloto na DPE, onde houve o envolvimento de todos os chefes, de todos os servidores, no levantamento das atribuições, tá, no preenchimento dos dados. Depois a gente fez uma análise também dessas atribuições, da forma como ela foi cadastrada no sistema. Então, e o teste piloto, a gente levantou, então, as atribuições foram cadastradas no sistema e fizemos a localização dos servidores. Na parte prática, a gente vai ver certinho como que é feito esse cadastro, tá? Então, tá, gente, então todo mundo entra no módulo, quem estiver conseguindo entrar no módulo SIG RH. Gente, o Leandro está aqui disponível também para estar ajudando. Então vocês vão entrar no módulo portal, né, da chefia da unidade. Eu estava tentando sonar antes. Portal chefia da unidade. Outros. Dimensionamento. Esse notebook não tem nenhuma função de bloquear a internet. Atribuições da unidade. Abre o navegador na Internet Explorer. Vocês vão clicar em atribuições da unidade. Selecionar o órgão de vocês. Aqui a gente vai mostrar o da DPE, né, que a gente já cadastrou, tá? Apenas marquem aí apenas organizacionais, né? E a opções de visualização pode colocar apenas consulta, consultar. Alguém está com alguma dúvida? Pode continuar? Então vamos continuar. Logo abaixo, onde que aparece lá, no caso aqui, ó, o órgão, você clica à direita, tem um desenho ali, um computador, pode clicar nele. Pode clicar aí, só para visualizaram? O pessoal de Itabeira conseguiu visualizar? Sim. Tá. Aí, isso. Aí vem as atribuições do setor. Então, as atribuições, gente, essa parte é muito importante. O pessoal não pode confundir o que é atribuição do setor e o que é atribuição do servidor. No caso aqui, a gente tem que cadastrar a atribuição do setor.
Por exemplo, me dá um professor Crepaldi. Por favor, me dê um exemplo de uma atividade que é do setor. O senhor, vamos lá. Da secretaria, por exemplo, dá uma atividade da secretaria. Aí vamos escrever, vamos usar o exemplo do professor Crepaldi. Atendimento ao aluno. Pode escrever aí, Raiz. A gente está aqui em módulo teste, tá? Atendimento ao aluno. Essa frequência é diária, semanal, é mensal, é anual? É diária, né? Então, você vai escolher diário. O nível de complexidade de atendimento ao aluno é baixo, médio ou alto? É alto. Aí você vai adicionar. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá? Professora Elizabeth, por favor, me dê uma outra atribuição do seu setor. Vocês podem ir cadastrando e já é necessário vocês cadastrarem para que a gente visualize no final o resultado do dimensionamento, entendeu? Vocês têm que cadastrar para visualizar pelo menos uma atividade. Assim, vai aparecendo embaixo as atribuições, olha, como a Raíssa estava falando. Professor? Pois não, professor. Sim. Essas atribuições que são cadastradas, por exemplo, unidade acadêmica, tem várias que são semelhantes, são iguais, né? Sim. Existe uma forma da gente ver da outra unidade, ou até padronizar, porque seria interessante padronizar. Né? Atribuições, vários órgãos que têm atribuições em comum. Não é possível a gente gerar um banco de dados depois em que fosse padronizado, uma enxergar a outra, para facilitar até o cadastramento? Professor, na verdade isso daí já foi pensado, já foi até sugerido. Existe sim, só que quem vai ter que fazer esse trabalho são os próprios, quem vai ter que fazer esse trabalho são os próprios chefes, diretores de instituto têm atividades similares. Os pró-reitores pode ser que tenham também atividades similares. Tem alguns órgãos que têm, só que também tem atividades diferentes e depois complementaria. De início, que a gente, nós vamos, essas dúvidas todas, nós vamos tentar responder no final, a gente vai ter um espaço aberto para isso. Mas a nossa intenção é que as próprias unidades acadêmicas se reúnam e tentem fazer. E ao final, coloquem essas atribuições que são similares, definam juntos. E no final, depois do prazo que a gente der para finalizar isso, aí a gente vai propor aqui também hoje uma comissão para poder verificar a adequação dessas atividades. Então é possível, a gente só não gostaria de engessar muito, porque senão daí perde a peculiaridade de cada um, de laboratório, essas outras atividades, tá bom? Vamos continuar. Professora Elizabeth, por favor. Um exemplo de atividade do seu setor. Pode ser da secretaria mesmo. Pode ser notificação de férias, por exemplo. Entregar ao servidor? Assinatura nas notificações de férias. Isso não tem, ou não? Isso não tem, não. Não, isso na verdade é uma atribuição geral, né? A gente não estava prevendo isso não, a gente quer uma atribuição... Você quer uma específica. Isso, que seja uma específica do setor. Tá, por exemplo, contratação de estagiários... Pode ser. Lançar edital. Monitores, lançamento de edital, monitores. Para o pessoal de Itabira, a professora Elizabeth Sanches, ela deu um outro exemplo aqui. Lançamento de edital para contratação de monitores, pode ser? Isso é uma atribuição da secretaria. Então a gente lança mais uma atribuição para contratação de monitores. E com o tempo a gente vai refinando essas informações, lembrando que aqui é só um teste, um exemplo, né? E depois a gente vai anotando, cadastrando essas informações com mais formalidade, né? Com mais cuidado também.
A frequência é diária, semanal, mensal ou anual, professora? Aí é semestral, né? Aí é semestral, você vai colocar onde? Anual? Aqui a gente não tem ainda opção. É uma... Mais próximo de anual. Mais próximo de anual. Anual. Rosa, acho que o professor Dair quer falar. Pois não, professor. Então, a questão, acho que talvez seja a pergunta que ela acabou de fazer que a gente não ouviu, que é a opção de Semestral. Semestral. Tá, a gente pode utilizar isso como um exemplo para a gente poder melhorar o sistema, tá? No final a gente vai terminar falando de algumas coisas do SIG-RH, como que a gente vai aprimorando o nosso sistema, tá bom? Aí a gente responde essa pergunta. Sim, concordo. Não é uma coisa tão rápida. Oi. Não. Sim, o professor Daí, acho que ele levantou. Na DPE a gente também tem algumas atividades semestrais e aí a gente fez uma média, entendeu? Enquanto o sistema não está aprimorado, a gente fez uma média entre mensal, semestral e anual, entendeu? E a gente jogou no que estava mais próximo, certo? Ok. É só para finalizar, alguém pode dar mais um exemplo, só para a gente finalizar, para não ficar muito extenso. Por favor, alguém? Que não seja de unidade acadêmica. Oi? Tem mais uma sugestão, um campo sazonal ali, porque tem atividade que não é periódica. Sim, a gente já está anotando isso. Alguém tem mais um exemplo, só para a gente finalizar? Por favor, professor. Monitoramento da rede. Professor Enzo deu um outro exemplo. Monitoramento da rede. No caso, ele não é uma unidade acadêmica, né? Mas né, que dá o suporte para a gente. Da parte de informática, então ele vai ter a atribuição lá, monitoramento da rede. A frequência, professor, diária, nível de complexidade baixo. Aí a gente vai e clica no campo adicionar. Então a gente deu esses 3 exemplos, né? E vocês vão olhando que logo abaixo dessa tela adicionar, ela aparece as atividades que vocês cadastraram, certo? Aí agora a gente vai para um próximo passo. Então, agora a próxima etapa que tem que ser cadastrada é a parte da localização dos servidores, tá? Vocês vão entrar em outros novamente, portal da chefia da unidade, outros, dimensionamento, localização. Localizar servidores da unidade. Então, a informação dos servidores, ela vai ser puxada pelo FIAP, né? E já vai aparecer os servidores cadastrados. Ok, então vai aparecer a unidade gestora, né, Unifei, e a unidade de exercício subordinada, vocês coloquem o setor de vocês. Continuar. Então vocês podem perceber que aparecem todos os servidores lotados no setor, ok? Sobe a tela um pouquinho. Aí. Agora a gente vai mostrar como que é feita essa localização. Então vocês podem utilizar, por exemplo, o pessoal que veio para ajudar os chefes, né? Eles podem levantar as folhas de ponto, né? Com o horário do pessoal. E aí vocês podem levantar as folhas de ponto e ver o horário de cada um, tá? Vocês vão colocar em setor de trabalho, por exemplo, no caso da diretoria de pessoal que a gente fez, lá tem as divisões. Então vocês vão localizá-los em cada divisão. Cada servidor vai estar localizado na divisão que ele pertence. O sistema ele ainda não apresenta o nível de detalhe, por exemplo, de laboratório, tá? Então, nesse caso, você coloca nos institutos, por exemplo, a localização vai ser o próprio nome do instituto. Numa diretoria, se ela tiver dividida em divisões, aí você localiza o servidor na divisão. Eu posso acrescentar outro setor de trabalho? Não, por enquanto não. Tá, gente? Vocês estão verificando, né? Setores de trabalho, dentro da diretoria acadêmica, há outros setores de trabalho que não estão cadastrados.
Não, ok, mas se aparecer aí na setinha, quando você clicar, você vai aparecer a divisão ou a diretoria. Você vai localizar no nível de diretoria. Diretoria acadêmica de Itabira, a de infraestrutura ou a diretoria do campus, que são as que aparecem no sistema. Que o DRA está aparecendo separado. Será que ele está sendo tratado como uma diretoria? Dentro da diretoria do campus, dentro da diretoria acadêmica, Está aparecendo DRA? Itabira, é o Gelberson que está perguntando? Não, né? Não, Mariane. Não estou te enxergando aí. Olha aqui, na verdade, nós ainda vamos ter alguns ajustes em relação às unidades acadêmicas. Por quê? Porque a gente ainda está com o nosso regimento sendo implantado. A gente depende, esse sistema, ele puxa informações do CIAP. Hoje o que o CIAP tem de divisões são estas. E o organograma está sendo feito, nós teremos novas unidades, algumas serão aglutinadas, e aí isso será ajustado ao longo do... A gente vai ajustando, vai atualizando conforme for necessário. Então, assim, a nossa primeira intenção aqui é lotar o servidor de acordo com o que está hoje. Tá? Então, assim, não dá pra gente ficar criando agora aqui, esse sistema não permite criar, porque ele tira essas informações do próprio CIAP. Então, e para isso, o CIAP tem que estar atualizado. Tudo bem? Tudo bem, entendi, mas já existe uma coordenações. Então, por quê? Até eu acho que o pessoal do DSI pode explicar melhor pra gente, eu não sei se você consegue explicar, porque existem alguns já cadastrados, porque no nosso sistema já tem, por exemplo, o DRA de Itabira já tem uma caixinha própria, não tem o... Leandro? São algumas unidades que já estão. Você fala aqui, por favor. Pessoal, a questão das unidades, né? O sistema ele tenta implementar o que está no organograma. Então tem algumas unidades que ainda não estão no organograma. O organograma, como vocês sabem, está passando por uma reformulação, né? Então nesse momento, aquilo que ainda não tiver inerente com a realidade, não precisa se preocupar muito, que assim que o organograma for oficializado, todas as mudanças vão ser implementadas no SIG, e aí vai ser mais fácil de estar colocando as especificidades de cada local. Certo? Pode perguntar. Não, se vocês, as que foram cadastradas já, não precisa refazer. Tá? No caso de atualização do sistema, vamos supor que apareça uma nova atribuição na unidade, aí sim vai ser feita a atualização. E no caso de entrar um novo servidor também, ele deve ser localizado, tá? No caso de remoção, foi removido um servidor para a unidade de vocês, então ele tem que ser localizado, vocês têm que entrar no dimensionamento e localizar esse servidor, ok? Você pode chegar aqui, por favor? Você pode chegar aqui, por favor, no microfone, pessoal, de estar me escutando? Bom dia a todos. No caso ali, a gente está colocando os horários dos servidores. No caso de servidor que faz horário especial, por exemplo, servidor estudante, como é que a gente registra aí? Ok. Então, é um aprimoramento que também vai ser feito no sistema, tá? Aí, como que nós adotamos? Como a gente vai ter que ajustar o sistema nesse primeiro momento, pega a maior parte do horário dele. Então, vamos supor que de segunda a sexta o horário dele é das 8 ao meio-dia e da 1 às 5.
Então pega o horário que ele faz com maior frequência e cadastra esse, tá bom? Bom, gente, então como o Ederson falou ali, né? Depois vocês vão preencher o horário também do servidor, tá? E essa é a localização. Desce só um pouquinho. Desce a tela um pouquinho pra gente ver. Então vai aparecer todos os servidores. Então vocês vão localizá-los. Depois vão preencher o horário deles, o horário de cada servidor, tá? Bom, então essa foi a nossa parte prática. Vocês podem continuar cadastrando, tá, no sistema. Qualquer dúvida pode ligar lá na DPE, procurar a equipe de dimensionamento. E a gente queria falar também que o prazo para cadastrar, a gente vai estabelecer um prazo aqui. A gente vai estabelecer um prazo para cadastro dessas atribuições, para que após o cadastro, que vai ser até dia 16 de setembro, a gente solicita que vocês cadastrem até 16 de setembro, que após esse cadastro a comissão vai atuar para analisar, tá, o sistema, para ver se foi cadastrado de forma correta, para analisar as atribuições, então no sentido de cooperação, de colaboração mesmo, tá? Bom, agora a gente vai para a parte principal, tá? Que é os resultados, que são os relatórios que são gerados, tá? Bom, eu tenho que esclarecer aqui que são dois perfis de visualização do sistema. Tem o perfil da equipe gestora do dimensionamento, tá? Então nós vamos conseguir ver os relatórios como um todo, tá? A instituição como um todo. Então nós vamos conseguir ver mais relatórios que as chefias. Mas nada impede que, se vocês precisarem desses relatórios, vocês mandem um CIPAC, né, para a DPE solicitando, tá? Então, os principais relatórios que geram no dimensionamento é o relatório de demonstrativo analítico geral da unidade, o relatório de mão de obra, só um minutinho, esses chefes têm acesso, né? Tá, relatório de mão de obra que os chefes têm acesso, e o relatório de cargos por lotação, tá? Então eu apresento o número de cargos por lotação. Então nós vamos mostrar esse relatório. No caso aqui, como já foi feito o teste piloto na DPE, e então todos os dados estão cadastrados e atualizados, a gente vai mostrar o relatório de lá, tá? No sistema. Então, como que vocês vão acessar os relatórios? No caso dos chefes, tá? Eles vão entrar em portal da chefia novamente, né? Dimensionamento, outros, relatórios, relatório de força de trabalho, relatório de força de trabalho e relatório de mão de obra, que vocês podem visualizar. Então, vocês vão selecionar a unidade de exercício, né, que seria a lotação, processo de avaliação, o tipo de relatório pode ser analítico ou sintético, né? No caso a gente vai colocar o analítico e só os ativos, perfil só dos ativos, gerar relatório. Então, esse relatório, ele vai mostrar toda a força de trabalho da unidade. Então, ele apresenta informações como os servidores que estão localizados, lotados no setor, o cargo desses servidores, a carga horária, né, da jornada de trabalho, a idade, até a idade, tá, gente? O tempo de serviço. O tempo de serviço, só uma observação, o tempo de serviço ainda não inclui sem averbação, né? Sem averbação.
Tá, o tempo de serviço não inclui a verbação ainda, né? O ingresso não fez. Desde o ingresso na Unifei. A data do ingresso na Unifei. Ele dá uma previsão de aposentadoria, mas é sem considerar o tempo fora, né? É só da data de... Ok. Então, a previsão de aposentadoria... Só um minuto, ali tem uma informação aqui. Gente, só uma informação adicional. Essa previsão de aposentadoria, ela ainda não é real, está considerando a data que a pessoa entrou na Unifei, ela fez os cálculos, mas ainda tem um módulo aposentadoria que vai entrar mais no final, que aí a gente vai conseguir completar essas informações, tá? Então, o SIG-RH, ele é módulo a módulo e a gente vai alimentando as informações até que a gente possa finalizar, né, de maneira que apareçam as informações corretas. Então, essa previsão de aposentadoria, por favor, não leve em consideração, porque vai depender do módulo aposentadoria que ainda será implantado no próximo ano. Então, aproveitando também para ressaltar que o que importa para nós agora, né, para a Unifei, é o cadastro correto e o mais fiel possível da realidade dos dados no sistema, tá? Para que os relatórios, os resultados sejam mais eficazes, né? E o mais fiel à realidade também. Bom, aparece também a escolaridade, tá, dos servidores, a área de formação e o expediente. Como a gente cadastrou o expediente, né, lá na localização, ele aparece aqui no relatório, ok? Bom, agora a gente vai apresentar um outro relatório. Vamos seguir aquela sequência, né? Vamos para o perfil de gestor, né? Pra gente poder, a gente vai mudar o perfil agora, vai sair do perfil de chefe e vai colocar no perfil de gestor do dimensionamento, para a gente poder apresentar aqueles outros dois relatórios, tá? Que citamos anteriormente. Bom, esse é o demonstrativo, né, analítico geral da unidade. Ele vai apresentar todas as atribuições que foram acrescentadas no sistema, o nível de complexidade e a frequência com que a atribuição ocorre. Além disso, você pode abaixar um pouquinho a tela? Além dessas atribuições que nós cadastramos, vai apresentar também a força de trabalho. Aquelas informações sobre a força de trabalho que no relatório anterior a gente viu de forma resumida, aqui é acrescentadas atribuições no relatório, tá? Então, o legal disso, gente, é que a partir do preenchimento desse relatório, o que acontece? Os gestores, eles podem fazer uma análise do seu perfil, né, do perfil dos servidores, a partir das atribuições, verificar a alocação das atividades, quem que vai fazer o quê, né? Quantos servidores eu preciso por atribuição, por atividade, tá? Qual que é o perfil de cargos que eu preciso para o meu setor? Então, várias análises podem ser feitas a partir desses relatórios, tá? Então, esse é o demonstrativo geral da unidade analítico. Vamos mostrar agora o relatório sintético de cargos por lotação. O relatório se seleciona novamente a sua unidade, coloca a data, marca, né, somente servidores ativos, pode exibir, né, a árvore expandida e gera o relatório. Bom, aí nesse caso aqui nós temos o relatório da DPE, tá? Como eu já falei, como lá já está todo preenchido e atualizado, a gente está mostrando os relatórios da DPE. Então, aí apresenta o número de cargos por lotação, né? Então, olha só, lá nós temos 3 administradores e aí quando você clica no número, aparece quem são os servidores. Tá? Então tem a quantidade de cargos no setor e quem são os servidores. E dá a quantidade total também de servidores do setor. No caso. Acho que até
Puxa só um pouquinho a tela para lá. Uma dúvida, eu estava já aproveitando, já que estava gravando, quando você dá localização de servidores da unidade, seleciona a unidade e apareceu, continuar e apareceu... Vamos lá, né? É bom entrar, né? Pois não, professor, respondendo a sua dúvida. Sim. Apareceu os Pode clicar aí. Aquela relação de Sim. servidores, né? Uhum. Então, daí eu já mandei gravar, na hora que eu mandei gravar Sim. um deles, Tem que continuar. gravar e continuar, apareceu que eu tenho que preencher CPF, essas coisas todas dele. Não, é o Só seguinte. olhei passando aquilo lá, por isso que eu estou com essa dúvida. É bom, foi bom, é uma ótima pergunta que a gente já vai esclarecer aqui. Não, mas pode subir a tela, por favor, Raíssa. É o seguinte, hoje o nosso intuito aqui a gente está indo por partes, não adianta a gente dar todas as informações para vocês e depois acho que vai ficar um pouco mais confuso. Então, hoje a nossa parte a gente está tratando dos servidores. Para que a gente possa concluir essa localização dos servidores, por favor, Raíssa, pode subir a tela ali. A hora que chega lá embaixo, professor, gravar e continuar. Não, só é isso, gravar e continuar. Tá, olha o que acontece. Ele vai passando aba por aba. Aí, como a gente hoje não tem servidores externos, então eu não vou gravar nada. Então eu venho embaixo ali, né? Continuar, né? Isso, ou nada consta também, como diz o Leandro ali. Vai continuando, ele vai passando até chegar lá no final, se eu não me engano, a última telinha de estagiário, né, que a gente ainda não está cadastrando também, hoje é só servidores, tá? Né, gravar e continuar, vamos continuando até o final, tá? E aí a gente grava e localiza. Uma dica também, eu já fiz o teste, eu localizei servidores, ao invés de eu ir gravar e continuar, passar tela por tela, lá em cima eu já cliquei na última aba, né, que ali é o estagiário, eu já cliquei lá, e aí eu vim aí na parte de baixo e finalizei. Entendeu? Também dá certo para não ter que ficar passando aba por aba, entendeu? Como nosso intuito hoje aqui não é tratar estagiários nem bolsistas por enquanto, o senhor pode ir lá no final e finalizar. Certo? E outra coisa, você consegue só gravar um por um? Consegue. Eu marquei todos. Todos. Na hora que eu mandei gravar e continuar, ele só pegou os que... um a um. Tem como. Né? O senhor quer, no caso, localizar um... Eu coloquei lá, easy em todos. Sim. E cliquei, marquei lá naquele quadrinho no final, todos. Sim, todos. A hora que eu mandei gravar e continuar, e voltei, ele só gravou um. Depois gravou o segundo. Então eu tenho que fazer isso... A quantidade... a gente vai ter que olhar na senha do senhor, ver o que aconteceu, porque a gente conseguiu gravar todo mundo. De uma vez só? Sim. A gente conseguiu. Mas a gente pode olhar e ver o que aconteceu na senha do senhor. Também tem a opção lá de localizar um servidor só. Por exemplo, a remoção de um servidor do senhor, do setor. O senhor não vai entrar ali e localizar servidores da unidade. O senhor vai localizar servidor da unidade, que o senhor vai e localiza só ele também, entendeu? Não precisa localizar todo mundo novamente. Então... é uma questão que a gente vai descobrindo com o tempo. O SIG, aproveitando aqui, alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais? Peraí, professora ali, depois... Pois não, professor. Duas perguntas. Em relação ao prazo, qual vai ser o prazo para preenchimento? E a segunda... Quando? O prazo para preenchimento é até 2015. Até dia 16, daqui 15 dias. E a outra o substituto da chefia também tem acesso ao funcionamento? Tem. É o seguinte, o chefe e o vice eles conseguem cadastrar, a secretária ela só vai ter a permissão de fazer a consulta dos relatórios. Tá? Edna, por favor. Pelo que eu entendi, isso daí é só para mapear como é a unidade, quem está trabalhando e o que faz, certo?
Não entendi a sua pergunta, Ed. A questão é a seguinte, por exemplo, a gente tem uma coisa de trabalho, né? Já existe a divisão de trabalho e a coisa já está funcionando. Quando vai cadastrar, por exemplo, a gente tem caso aqui de assistente de administração que entrega documento e faz café, né? Se for olhar nas atribuições do cargo, isso não é atribuição do cargo de um assistente, né? Então, vai haver mudança nesse sentido? Quando houver esse mapeamento, isso vai ter alguma mudança? Olha, então, o dimensionamento é o seguinte, como a gente falou no início, não é a atribuição do cargo nem da pessoa, é a atribuição do setor. A gente não vai colocar ali, sim, por exemplo, fazer café ou, né, entregar documentos, né? Não, entendi. Eu acho que... Ed, na verdade, as atribuições é do setor, não é do servidor. Ah, fulano de tal faz isso, isso e aquilo. A gente tem o cadastro dos servidores do setor e tem o cadastro das atribuições do servidor e das atribuições do setor. Então, por exemplo, o setor faz café, o setor faz entrega correspondência, né, tem o serviço de limpeza, até hoje é terceirizado, mas tem as atribuições, as atribuições que são feitas no setor por servidores, independente de quem é o servidor. Só no caso terceirizado que não entra, porque daí, né, tá bom? É só a atividade do setor, não do servidor, tá? Eu entendi sua preocupação, porque daí fica um desvio, que é ilegal e daí não comporta aqui, mas não é mesmo, tá? Eu entendi que haver alguma coisa no sentido de dimensionar, de haver mudança. Por exemplo, tem instituto que tem 10 assistentes em administração, outro tem 5. Qual que é o critério? Não. Então, essa é a intenção. Esse é o objetivo do dimensionamento. É você saber quais as atividades daquele setor e quantos servidores tem aqui. E um similar, o instituto, né, que é o órgão similar. Quantos tem lá? Porque a nossa intenção é chegar uma quantidade boa de servidores e os cargos adequados. Por exemplo, o Instituto tem que ter uma secretária executiva, tem que ter um assistente de administração, tem que ter, entendeu? Ou 2 ou 3, e aí vai depender desse dimensionamento, que daí é de acordo com as atividades que são realizadas. Isso é no segundo. Primeiro nós precisamos ter esse levantamento para depois sentir como é que a gente vai implantar essa padronização. Tá bom? E a Helenice está lembrando aqui que essa troca de experiência vai ter em Lavras, viu, o Edna e os demais, né? Essa troca de experiência para fazer essa readequação de pessoal, aí é o que a gente pretende buscar em Lavras com a troca de experiência do pessoal lá, tá bom? Itabira quer falar? Daí? Não tem ninguém inscrito? Rosana, é uma provocação, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Eu imagino que tem duas coisas que a gente pode pensar olhando essa parte de atribuição do setor. Vamos pensar assim, uma unidade, seja qualquer, seja de chefia ou acadêmica ou de serviços, né? Vamos colocar dessa maneira. Aí exagera nas atribuições para justificar servidor. Aí o contrário. A outra unidade não exagera e não coloca as atribuições que vai ter, né? Acho que é o que vai acontecer e é o que o resultado depois disso daqui. 2 pontos. Como que vai ser fiscalizado, entendeu? E como que vai acontecer depois disso, né? Depois que a gente lançar essas informações, o que vai acontecer dali para frente, né? É uma provocação, tá? Não, acho que é uma provocação válida, Enzo. E a intenção desses módulos todos é exatamente isso, a gente chegar no ponto de poder fazer essa adequação. Bom, primeira pergunta sua, que nós pensamos também, uma unidade vai colocar um monte de atribuição, repetir e colocar coisa que não existe, para, claro, poder ter uma força de trabalho maior, né, para a gente alocar uma... por isso nós pensamos nessa comissão. Essa comissão mista, que vai envolver o pessoal da própria implantação do dimensionamento, o que a gente pediu, um diretor de unidade acadêmica, um diretor ou chefe de unidade administrativa, uma secretária de cada um também, mais a chefe de gabinete, para poder verificar. Essa comissão vai fazer o trabalho de olhar atividade por atividade, para poder verificar se está de acordo.
é um pouquinho de malandragem, a gente já vai pedir para que ninguém use malandragem nesse ponto, né? Mas vai ter essa comissão para dar uma olhada. Agora, a segunda questionamento seu é o que a gente pretende fazer com isso. É isso? Se eu entendi bem? É exatamente verificar a quantidade de atribuição e a força de trabalho que é necessária. Claro que isso vai levar um tempo a mais, porque nós não temos parâmetros ainda para isso. Por exemplo, uma unidade acadêmica que atende aluno, que tem muito mais demanda, a unidade administrativa, é claro que cada uma tem uma peculiaridade e nós vamos ter que verificar isso. DSI é uma realidade diferente da DPE, que é diferente do Instituto, que é diferente de uma pró-reitoria enxuta, de uma pró-reitoria grande, entendeu? Então, esses parâmetros, isso aí nós não temos ainda, a gente está buscando até com outras instituições, tá? Pois não, Mariana. Só na comissão, a gente vai ter um representante de Itabira também? Pois é. Nós vamos pedir para que vocês indiquem alguém aí, né? Claro, de nada. Desculpa ter esquecido de mencionar, Mariane. Mais alguma dúvida? Gente, então, assim, a nossa... Já foi dita a data para preenchimento? Até 16 de setembro, então, a gente pretende que todas as unidades mandem para a gente essas atribuições do setor direitinho. Não é muito trabalho, gente. É um negócio simples, é rápido. Lá na DPS, vocês viram ali agora, nós estamos... a quantidade de atividade que tem lá. E a gente conseguiu fazer da seguinte forma, foi em cada diretor, em cada chefe de seção, e a gente foi preenchendo com eles, tá? Ah, sim, aí a gente fez uma análise, esse trabalho de analisar se as atribuições estavam adequadas ou não, se faltou alguma coisa, foi feito ali mesmo. Então a gente aconselha que cada órgão aí faça o seu, cada unidade faça já uma análise daquelas atribuições. E depois, eu só gostaria que apontasse agora pra gente aqui um diretor de unidade acadêmica, um administrativo e uma secretária de cada um para fazer parte dessa comissão. E Itabira, por favor. A Edna, alguém pode anotar para mim? Só lembrando que farão parte dessa comissão a Daíla, a Márcia, que é do dimensionamento, a Edna está se candidatando por uma unidade acadêmica, é uma secretária de unidade administrativa, pode ser para a reitoria, pode ser DCF, pode ser obras. A Rebeca, da Pró-Reitoria de Extensão. Juscelém? Pode ser o Teófilo? Não entendi. Pode ser. Só que, na verdade, agora nós estamos precisando de uma chefia administrativa. Itabira? Daí? Tem alguém aí? Estou avaliando aqui quem que eu vou indicar. Tá bom, eu aguardo mais um pouquinho. Você me bate, via. Você fala. Gente, eu ainda estou aguardando o nome do diretor de instituto e um chefe. Eu acredito que seja necessário. O Enzo como um chefe administrativo. Pegou? Ela falou que tem que ser diretor, eu sou vice. Ah, não, pode ser. Pode ser, Leonardo? Não, na verdade é uma pessoa que possa dar uma olhada se as atribuições estão mais ou menos de acordo. É só para não ficar, para ter uma paridadezinha, entendeu? Senão... Professor Lenarte. Faltando o chefe da... Ah, não, já... É o Leandro. Então acho que fechou. Agora falta só a Itabira. Vou indicar a Elaine. A Elaine... Isso.
A Elaine da diretoria administrativa. Tá, a Elaine da diretoria administrativa. Não, a gente não vai colocar um pró-reitor, a gente vai colocar um de administrativo, que já é o Enzo. Qualquer coisa ele representa o pró-reitor dele, né? A Márcia acho que quer passar mais alguns recadinhos finais aqui para vocês, só para dar uma reforçada e lembrar. E eu de antemão já estou agradecendo, me despedindo, agradecendo a presença de vocês. É uma tentativa da gente, né, fazer, e assim, só para colocar, gente, que a gente não está atrasado não, viu? A gente está bem adiantado, né, Kátia? Nos encontros que a gente tem ido aí de dirigente pessoal, de pró-reitores de pessoas, você vê que todo mundo está fazendo ainda essa implantação. As grandes universidades ainda não têm esse dimensionamento. Então, eu acho que a gente está caminhando de uma forma até boa. Acho que a gente está andando bem, e com a ajuda de vocês eu não tenho dúvida de que a gente vai chegar a um bom lugar, tá bom? Agradeço novamente a presença de todos. A Márcia vai dar os últimos recados, tá bom? Itabira, um bom dia, uma boa semana aí pra vocês, tá bom? Bom dia, obrigado. Tchau, até mais, obrigada, viu? Boa semana também. A gente agradece. Pessoal, só lembrando, a equipe vai passar pegando a folhinha, tá, de avaliação do treinamento, verificar se vocês preencheram a lista de presença, né, se todo mundo assinou, tá? O importante, então, nesse momento do dimensionamento é o cadastro das atribuições e a localização dos servidores, ok? E no segundo momento a gente vai desenvolvendo o dimensionamento e o sistema também vai desenvolvendo, e a intenção é identificar a quantidade ideal de servidores por lotação, tá? E é isso, eu queria agradecer a presença de todos. Só um minuto. Muito obrigada a todos. Gente, só pedir a palavra para falar sobre o SIG, né? Ele meio que caiu assim pra gente assim de paraquedas, né? E assim, a gente agradece muito o apoio de vocês aqui. Sem vocês a gente não conseguiria alimentar. Mas assim, né, e o Enzo também, né? O Enzo tem sido uma gracinha com a gente, os meninos lá, né, na parte de suporte técnico. E assim, só para falar da minha experiência, né, do SIG RH, no começo eu olhava, gente, como que a gente vai alimentar isso e tal, e tá dando muito trabalho pra gente lá no DPE, né, a gente tem feito um esforço muito grande, a gente tem tido o apoio, né, do pessoal da informática também, das chefias, e assim, agora a gente já tá começando a colher os frutos, porque agora a gente, por exemplo, já consegue levantar alguns relatórios lá dentro do SIG RH, então o que eu queria deixar aqui pra vocês é que é importante alimentar. É importante, né, que vocês abracem mesmo essa ferramenta, porque é um módulo, ele se comunica com o outro e a gente consegue, vai conseguir um fruto mais pra frente. É um trabalho demorado, mas nós da DPE já estamos conseguindo alguns frutos já. É isso, muito obrigada.